O STJ decidiu recentemente sobre a seguinte questão: se em um caso um fornecedor de serviços presta um mau serviço, isso gera um dano moral ao seu cliente. A partir de quando fluem os juros moratórios dessa compensação civil via danos morais? E a principal dúvida era se fluía desde o evento danoso ou desde a citação no processo. Então fique até o final para vocês entenderem bem quais são as soluções e também os fundamentos para essa situação. A gente já tinha precedentes do STJ sobre danos morais, né, sobre juros moratórios em condenação ao pagamento de danos morais, sobretudo na responsabilidade extracontratual, né, que é a súmula 54 do STJ, súmula muito famosa, que diz que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Portanto, por exemplo, num acidente de trânsito, normalmente os juros moratórios, se houver dano moral, vão fluir desde a data do acidente de trânsito, né, que é o evento danoso. E, por outro lado, no caso da responsabilidade contratual, aí foi decidido agora no tema 1221, que, via de regra, será fixado a partir da citação, salvo se houver prova da data do evento danoso. Então, ou seja, se houver prova do evento danoso, será a partir do evento danoso. Se não, será desde a citação. Na ausência de provas da data exata do evento danoso, os juros moratórios vão fluir a partir da citação. E os fundamentos para isso são os seguintes. Primeiramente, o Código Civil 2002, né, ele prevê, no artigo 397, que a constituição em mora do devedor, no caso de obrigação positiva e líquida, será na data do vencimento da obrigação. Ou seja, você tem uma dívida para pagar alguém. Essa dívida ela é positiva, né? Tem que pagar o valor, e líquida, por ter um valor determinado, e já tem também uma data determinada. Então, preenchido todos esses requisitos, quando chega na data, se não é feito o pagamento, a pessoa já está constituída em mora pelo próprio vencimento da obrigação. Mas quando a obrigação ela não tem um termo, aí o Código Civil diz no parágrafo único do artigo 397 que a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Portanto, se a interpelação, no caso, na ação judicial, isso vai acontecer a partir da citação, que é quando o devedor toma conhecimento sobre essa cobrança, né? Por outro lado, o artigo 398 fala que nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou, ou seja, desde a data que praticou o ato ilícito. Esse aqui é o fundamento daquela súmula 54 do STJ que eu mencionei sobre a responsabilidade extracontratual. Então, nesse caso aqui, o STJ está fazendo aqui uma análise combinada aqui desses dois artigos, né? Porque se for provada a data em que o ilícito ocorreu, né, dentro de uma relação contratual, aí os juros moratórios vão fluir desde a data desse evento danoso, conforme o artigo 398. E, por outro lado, se não há prova, aí, para não ficar sem um termo inicial definido, vai ser aqui definido conforme o artigo 397, parágrafo único, ou seja, da data da citação. Por isso que eu coloquei aqui que, como regra geral, da citação, salvo, portanto, se houver prova da data em que ocorreu. E, nesse caso repetitivo, a questão específica era da prestação de serviço de esgoto, ou seja, a parte autora teve uma situação de ter um mau cheiro que gerou problemas à saúde dela, inclusive, e aí decidiu demandar contra a empresa que presta serviços de água e esgoto. E, nesse caso, portanto, é uma responsabilidade contratual, inclusive porque a parte autora, no caso, até mesmo juntou a conta de água. Então, portanto, era uma pessoa que de fato era usuária do serviço. Então, o STJ disse que, nesse caso aqui, como a parte autora não juntou nenhuma prova da data específica em que o dano aconteceu, os juros moratórios devem correr a partir da citação, tá certo? E, no caso, inclusive, o STJ rememorou o decidido no tema 685, que tem um teor bem semelhante, que é sobre ações civis públicas, e o tema 685 já
dispunha nos seguintes termos: os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração de mora em momento anterior. Então, agora, esse tema 1221 trata especificamente sobre o serviço de esgoto. A redação ficou a seguinte: no caso de demanda em que se pleiteia reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, os juros moratórios devem ser contados desde a data da citação válida, salvo se a mora da prestadora de serviço tiver sido comprovada em momento anterior. Como a gente vê aqui, esse caso aqui é sobre o serviço de esgoto e esse outro aqui é sobre ação civil pública, mas já é possível dizer que o STJ tem apontado para a responsabilidade contratual, de modo geral, que os juros fluem a partir do evento danoso ou da citação, se não houver prova da data do evento danoso. Inclusive, já são dois temas repetitivos nesse sentido, né? E mais uma questão aqui diz respeito à situação em que há casos em que há dificuldade de definir se há uma relação contratual ou não, que a gente vai ter o caso, por exemplo, dos surfistas de trem, né, o surf ferroviário, que são aquelas pessoas que vão pegando caronas em trens, né, e com certeza não pagaram bilhete de passagem, né, e nesse caso o STJ entende que há ali uma relação contratual, conforme definido no CDC, né, porque o CDC diz que também a prestador de serviço ou fornecedor de produtos, eles também se responsabilizam por danos sobre terceiros. Então, enfim, há esses casos em que há uma dificuldade de definir se é responsabilidade contratual ou não, né? Mas, enfim, o caso aqui, a gente pode dizer que, no caso analisado pelo STJ, havia uma relação contratual, porque, inclusive, a parte autora tinha conta de água aberta junto à parte demandada. E é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostaram desse conteúdo, considerem se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.